Vamos dar uma volta no futuro? Eu prometo que eu trago todo mundo de volta antes do próximo palestrante. Quem quiser voltar, é claro. A transformação digital. Algo novo, uma mudança profunda, ampla e rápida, que vai causar a mudança de muitos paradigmas. Muito do que a gente conhece hoje como verdade, ali na frente vai voltar a zero. E todo mundo vai ter que reaprender. Mas esse negócio de revolução não é novo. Se a gente buscar nas nossas aulas de história, a gente vai ver que já passou por isso pelo menos umas 3 vezes. A primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, lá no século XVIII, 1740, onde a gente altera toda a modalidade do trabalho artesanal, onde homens, mulheres, crianças fabricavam tudo aquilo que a gente precisava em oficinas nos fundos das suas propriedades. Depois veio a segunda Revolução Industrial, que massificou isso, globalizou a produção em massa. Levou isso a nível mundial. A terceira revolução, lá no século XX, chamada Revolução Informacional, traz a eletrônica para dentro dos processos industriais. E agora, a gente chega naquilo que chama a quarta Revolução Industrial. A indústria 4.0, manufatura avançada. Nomes tem aos montes. Essa revolução vem para parar de abordar uma era de mudanças e começar a trabalhar uma verdadeira mudança de era. Essa revolução traz tecnologias das mais diversas, algumas que talvez não são novidade para muita gente. A simulação computacional, por exemplo, que já existe há anos e que a gente usa para simular melhorias que a gente realiza nos processos das empresas e verificar se isso vai fazer sentido ou não. A automação, que faz máquinas trabalharem sozinhas. A robótica, que faz com que robôs substituam o trabalho humano. Isso já é conhecido, isso já existe. Mas ela traz também um conjunto de tecnologias absolutamente novas. A internet das coisas, por exemplo. Essa tecnologia vai fazer com que as máquinas conversem entre si e com a gente. Essa tecnologia vai fazer com que o que tu conhece sobre controle remoto mude totalmente. Aquele conjunto de controle plástico que tu tem na tua casa vai ser tudo colocado agora no teu celular, porque eles vão conversar. A tua geladeira, em pouco tempo, vai fazer o pedido daquilo que está faltando para o supermercado da tua preferência. E o supermercado vai te entregar. E talvez, por algum motivo, tu até fique sabendo que aquela compra aconteceu. Talvez quando conferir a fatura do cartão de crédito. A gente tem ainda um negócio chamado Big Data. Um grande conjunto de dados. Pensem comigo aí, 30, 40, 50 anos de dados de um mesmo assunto, de um mesmo tema. Vamos lá, para dar um exemplo. Vamos pensar um pouquinho em algum processo judicial. Separação, guarda. As informações que a gente precisa para fazer o julgamento desse tema são muito parecidas. Então, 40, 50 anos de dados desse mesmo problema criam padrões de comportamento. E junto com a inteligência artificial, eu posso fazer com que o computador, ou a máquina, tome a decisão. Parece meio estranho isso, mas pasmem, nos Estados Unidos, isso já está sendo testado. E o que é mais legal, um índice superior a 95% de acuracidade na decisão que o computador toma e que o juiz toma. Agora, se a gente levar isso para a área da saúde, na medicina diagnóstica, por exemplo, se a gente agrupar um conjunto de dados sobre determinada doença e conseguir antecipar o diagnóstico, um diagnóstico mais precoce, quanto tempo a gente vai ganhar
e antecipar o tratamento? Será que não vai ser possível salvar um conjunto maior de vidas? A gente ainda tem a realidade virtual, ou a realidade aumentada, que pode colocar a gente em lugares estando aqui. Eu posso visitar um apartamento em São Paulo, conhecer canto por canto, cômodo por cômodo, estando aqui, com óculos. Eu posso consertar um equipamento estando muito longe dele, enxergando o equipamento ali na minha frente. Agora eu vou falar um pouquinho da revolução que eu considero, ou da tecnologia que eu considero a mais importante e impressionante de todas. Porque ela não mexe só em questões virtuais. Ela vai mexer fisicamente, não só nas empresas. A manufatura aditiva. Talvez esse nome soe um pouco estranho, mas se eu falar impressão 3D, muita gente vai conhecer. Sai aquela lógica da nossa impressão comprimento-largura, da nossa folha de papel na impressora de casa, e a gente começa a imprimir comprimento, largura e altura. E a gente começa a fabricar coisas a partir da impressão. Os processos de fabricação tradicionais necessitam 3, 4, 5, 8 máquinas. Eu vou conseguir fazer a mesma coisa com uma máquina só. Vocês já imaginaram o que isso pode causar em termos de mudança para as empresas de produção e principalmente para os modelos de negócio? A produção vai ser muito mais rápida. Eu consigo, pela liberdade geométrica que tem a impressão 3D, formas diferentes, menos uso de material, menos peso e, por consequência, menos custo. Eu consigo hoje tirar peças de uma impressora e montar num avião, numa linha de montagem. Sim, vocês hoje voam em aviões com peças impressas em 3D. No desenvolvimento de produto nem se fala. A redução do tempo de desenvolvimento chega a 70%. E a redução de custo em mais de 50%. Isso é uma baita vantagem para aquelas empresas inovadoras, que têm o seu core na inovação. Agora, já pensaram na modalidade de negócio? Eu não preciso mais produzir o produto. Eu posso produzir a digitalização do produto, o desenho do produto. E eu não preciso mais transportar esse produto físico até o consumidor ou o cliente final. Eu posso simplesmente enviar o desenho. Se o cliente final tiver impressora, ele imprime lá. Vocês já imaginaram o impacto que a gente vai causar na logística? Eu não preciso mais de um caminhão, de uma van, de um navio ou de um avião. Eu simplesmente jogo essa informação na nuvem e ela é impressa aonde ela vai ser consumida. Agora, a parte mais interessante desse negócio está na medicina. Se eu consigo imprimir metal, cerâmica, plástico, madeira, tem gente que consegue imprimir tecido humano. E se eu consigo imprimir tecido humano, eu consigo fazer um coração, um pulmão, um rim. E a fila de transplante, como é que fica? Eu não preciso mais esperar o doador compatível. Eu simplesmente escaneio, vejo o que eu preciso fazer e imprimo. Vai melhorar muito. Mas tudo isso só vai funcionar se a gente tiver a última das tecnologias que compõem todo esse conjunto, que é a segurança da informação, ou aquilo que a gente entende como cibersegurança. Eu preciso garantir com que as empresas mantenham seus segredos industriais. E isso a gente tem que desenvolver. Agora que eu falei um pouquinho dessas tecnologias, eu tenho que fazer um meia-culpa. Eu menti para vocês, por 2 vezes. A primeira é quando eu disse que eu ia levar vocês para dar um passeio no futuro. Eu não tirei vocês daqui. Tudo isso que eu falei não tem nada de futuro. Durante 6 anos eu estou pesquisando isso
E eu enxerguei cada uma dessas coisas. Toda essa tecnologia é agora. E a segunda é que eu não vou precisar trazer ninguém de volta, porque em nenhum momento vocês saíram daqui. Agora é óbvio, isso tudo pode causar uma reação de medo. Será que isso vai fazer eu perder o meu emprego? Será que eu vou ter que aprender tudo de novo? Eu não vou mentir. É claro que sim. Todo mundo vai ter que reaprender, requalificar, se reinventar. Agora, emprego, muitos vão desaparecer e muitos vão surgir. Empregos que existiam, funções, cargos que existiam há 30 anos atrás, são os mesmos que existem hoje? E provavelmente não vão ser os mesmos que vão existir daqui a 20, 30 anos. O importante é a gente entender que a tecnologia, ela não vai substituir o ser humano. A tecnologia vai sim trabalhar junto com o ser humano. Ela é uma aliada. Ela é do bem, ela não é do mal. A tecnologia, todos nós temos que entender que ela é um meio e não um fim. Ela nos ajuda. Ela nos ajuda na tomada de decisão, em sermos mais produtivos, em facilitar a nossa vida. Ok. Então quer dizer que agora todo mundo tem que jogar os seus negócios para esse lado mais digital? Acredito que não. E a gente tem vários exemplos que nos remetem a voltar ao passado. Hortas orgânicas, doces artesanais, um monte de gente voltando a lojas mais antigas e comprando LP, que talvez muita gente aqui nem saiba o que é. É um movimento de volta ao passado, de talvez uma fatia da população que não se adaptou às mudanças tecnológicas e que está achando o sustento empreendendo em outro lugar. E com certeza agregando muito mais valor. Mas claro, eu vou ter um conjunto de empresas que vai precisar ir por esse caminho. E quando entrar, não tem mais volta. A competitividade vai aumentar. E eu preciso entender. Então, para complementar e fechar isso que eu tentei trazer um pouquinho para vocês, eu queria provocar. Agora que vocês sabem que a tecnologia não é mais papo de futuro, que não é ficção científica, qual vai ser o teu próximo passo? Obrigado.